Rádio Contraponto. Neste momento, mais um programa ao vivo, com a qualidade Contraponto. Clube do NVDA. O ponto de encontro de usuários, apologistas e simpatizantes do NVDA. O mais livre e democrata dos leitores de tela. Instrutor Adair Knezel. Boa noite a todos. Bem, eu sou Adair Knezel, Adair Knezel. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir desculpas a todos os usuários que semana passada, infelizmente, nós não tivemos o evento aqui por problemas aqui do meu computador. Precisei aqui fazer algumas coisas aqui e não ia ter como, infelizmente, ter a nossa oficina na semana passada. Tudo estava bom, mas poderia de uma hora para outra ter algum problema, então eu resolvi deixar tudo para hoje, no caso. Então, nós iremos estar falando hoje aqui sobre os cursores do NVDA, a navegação de objeto, a exploração de tela e a de documento, né? Gente, o NVDA ele tem esses dois cursores aí, que é a navegação de objetos e a exploração da tela. A exploração de documento eu ainda não cheguei a ver, porque sempre que eu vou avançar para um modo de exploração ele fala que não tem um modo de exploração seguinte. Mas aqui eu estou falando para vocês, né, que existe então esses dois cursores aqui que eu utilizo, que é a navegação por objetos, a exploração de objeto, né, como costuma ser chamado. E também tem a exploração da tela, que é a antiga revisão plana, tá? E então os atalhos da gente começar a navegação de objetos. Tem as seguintes teclas. Vamos ver aqui as teclas que nós podemos estar utilizando. Vou estar aqui falando para vocês as teclas de teclado, de computador, de teclado notebook e de touchscreen. Vamos lá? Anunciar o objeto atual, gente. A tecla de desktop é Insert 5. Bom, a de laptop é Insert Shift O. O gesto de toque está indisponível. Tá? Ele anuncia o objeto de navegação atual. Se você pressionar esse comando duas vezes, ou seja, mantendo a tecla Insert pressionada e aquela tecla secundária pressionada duas vezes, ele soletra. 3 vezes copia o texto para a área de transferência. Esse objeto pode ser o quê? Pode ser tanto um nome de um arquivo, nome de uma pasta, o nome de um botão de opção, de uma caixa de seleção, né? O nome de uma caixa de combinação, enfim, podem ser qualquer coisa que seja um objeto. E tudo praticamente é um objeto. Se você estiver no Skype, na sua lista de contatos, o nome do seu contato que você está posicionado com o cursor de exploração já é um objeto. Se você estiver na janela de chat, o campo de edição do envio da mensagem já é um objeto. Tudo isso é um objeto. Até a lista do histórico dos mensageiros instantâneos é um objeto. Tudo isso é um objeto. Qualquer coisa que o NVDA consiga ler é um objeto, tanto numa lista quanto nessa questão de botões. Até um link de uma página ou um simples texto é um objeto. Você copia o nome daquele objeto. Ele não vai copiar o campo, ele vai copiar o nome daquele objeto. Por exemplo, um campo de edição de formulário contendo, por exemplo, 2 campos, username e password. Então, ele vai copiar os nomes desses 2 campos e vai dizê-los para você. Então, Insert 5 ou Insert Shift O vai dizer então o nome do objeto, ok? Tudo que eu mencionei é um objeto. Qualquer coisa que tenha nome é um objeto, que esteja assimilado a um conteúdo. Mover para o pai do objeto atual. Tecla de desktop Insert 8. Laptop NVDA Shift seta para cima, ou seja, Insert Shift seta para cima. Gesto de toque, varredura para cima, modo de objeto, ok? Para quem tem touchscreen aí pode testar.
move para o objeto que contém o atual objeto de navegação. Ou seja, ele vai mover para esse objeto. Se for um campo de edição, ele vai mover para o objeto que contenha ele. No caso, seria a janela de chat, né, do Skype. Seria isso. Mover para o objeto anterior. Desktop, insert número 4. Laptop, insert shift seta esquerda. Gesto de toque, varredura para a esquerda, modo de objeto. Descrição: move para o objeto anterior ao objeto de navegação atual. Ok, ele vai mover sempre então para o objeto anterior. Se for uma lista de arquivos, você pode utilizar este comando para navegar entre eles sem precisar usar as setas cima e baixo. Mas esse modo tem que estar aqui, pelo menos funciona assim, né? No modo de exploração de objeto, que é insert 1, do teclado numérico aí, né? Então tem que estar nesse modo aí. E insert page down, né, no teclado de notebook, se eu não estiver enganado. Depois nós vamos ver essas teclas aí de ativar esses objetos aí, esses modos de exploração. Ou seja, numa lista de arquivos, se você fizer esse trajeto, ele pode navegar como se você estivesse navegando entre as setas dentro desse arquivo, tá? São 10 arquivos e 10 pastas, vai navegar entre os 10. O que você pode fazer ali? Você pode clicar com o botão esquerdo do mouse, utilizando o insert barra para teclado desktop, para mover esse objeto ali para o mouse, e o insert shift M, tá? Para o teclado de laptop. O que você faz ali? Aí você pode dar o clique esquerdo do mouse com a barra para o teclado numérico de desktop, e o insert abre colchete para teclado de laptop. Você pode tanto dar esse clique esquerdo ali, como você também pode dar o duplo clique, fazendo 2 vezes esse comando, aquele familiar duplo clique que os usuários videntes, ou até quem usa o mouse aqui, deficiente visual aqui como eu, dão, né? E também pode dar o clique direito. Para isso é só fazer aquele comandinho, né? Pressionar ali insert barra ou insert shift M e o clique direito, asterisco ou NVDA fecha colchete para teclado de laptop, tá? Vocês podem estar explorando isso aí. Vocês já podem fazer isso, né? Para aqueles programas que não sejam tão acessíveis, que dê, claro, para o NVDA ler algum objeto, e porque tem programas que não lê objeto e só funciona com a exploração da tela, que é os comandos que vêm posteriormente. Ok? Bom, próximo item: mover para o objeto seguinte. Desktop NVDA 6. Laptop NVDA Shift seta direita. Ou seja, vai mover para o objeto seguinte. Ou seja, o outro comando que vai para o anterior, esse vai para o objeto seguinte. Vai para o arquivo ou pasta seguinte ou objeto seguinte de onde você esteja. Ok? E aí vocês podem estar vendo ali tudo isso. Navegando entre esses itens. Podem estar testando depois. De teste, eu sugiro um programa. Não vão pegando já um programa que não é muito acessível com objetos. Usem aqueles programas que vocês já consideram que tenham, que o NVDA possa ler os objetos, né? Porque depois, quando vocês forem passar para a revisão da tela, vocês já conseguirem ver isso com mais calma e aí sim utilizar, no caso, as aplicações menos acessíveis. Lembrando, né, que vocês também podem estar movendo esses objetos para o foco, do mouse para o foco, é o inverso, tá? Esses comandos aí, insert menos para desktop e insert backspace para laptop, tá? Vocês podem estar movendo também pro foco e também estar utilizando essas teclas de navegação para encontrar o botão que vocês querem, para encontrar o que vocês pretendem, né? Bom, o gesto de toque para esse comando de objeto seguinte, varredura para a direita, modo de objeto, ok? Bom, mover para o primeiro objeto filho, desktop NVDA 2, laptop NVDA Shift seta para baixo, ou seja, sempre essa tecla NVDA é o insert, ou caps lock, depende de como você está usando aí. Gesto de toque, varredura para baixo, modo de objeto. Descrição: move para o primeiro objeto contido no objeto de navegação atual. Ele vai mover para o primeiro objeto onde está este. Ou seja, ele vai mover lá para o início, podemos dizer assim, né? Aí depois você pode ir navegando normalmente, tá? Mover para o objeto em foco. Desktop insert menos
laptop, NVDA, backspace. Vocês podem estar vendo isso depois também. Toque indisponível. Move para o objeto que tem o foco do sistema atual e também posiciona o cursor de exploração na posição do cursor do sistema, se o mesmo estiver visível. Tá? Esse é o comando que eu falei para vocês. Vocês podem estar colocando esse objeto em foco para tá explorando. Eu já havia explicado isso anteriormente. Ativar objeto de navegação atual. Olha que comando interessante. Desktop, NVDA Enter do teclado numérico. Tá? Não é o Enter do lado do delete, é o Enter da calculadora. Laptop é o NVDA Enter ali do teclado mesmo. Destro de toque é um duplo toque. Ativa o objeto de navegação atual. O mesmo que clicar com o mouse ou pressionar a barra de espaços ou Enter quando você tem o foco. Um exemplo aqui. Tá, você achou lá um botãozinho que você... por que não está clicando com barra de espaço? Eu já passei por isso, né, gente? Realmente, não. Eu já passei por esse de às vezes não ativar com barra de espaço, mas ter que ativar então de uma outra forma. Como? Usar este comando. O NVDA vai ler ativar e o comando vai ser ativado. Mover o foco ou cursor do sistema para a posição atual da revisão. Desktop, NVDA Shift menos, laptop, NVDA Shift Backspace. Toque indisponível. Se pressionado uma vez, coloca o foco sobre o objeto de navegação atual. 2 vezes, coloca o cursor do sistema na posição do cursor de exploração. Tá? Ele vai colocar tudo junto ali, ou seja, vai juntar tanto o foco quanto o cursor para você ir também explorar. Pode ser que dê uma acessibilidade maior também, né? Tem gente que diz que conseguiu uma acessibilidade maior. Eu ainda não testei esse comando porque até uns tempos aí eu não conhecia, né? Quando eu vi na lista que alguém conseguiu fazer certa coisa com esse comando, eu explorei, aí eu aprendi mais algumas coisas também. Anunciar dimensões do objeto de navegação atual. Desktop, Insert Delete. Laptop também, né? NVDA Delete. Toque indisponível. Anuncia as dimensões do objeto de navegação atual em relação à tela, em percentagens, incluindo a distância da esquerda e da tela, largura e altura da mesma. Ele vai anunciar essas dimensões. Aí é para quem entende um pouco de dimensões da tela, né? Interessante para fazer alguns estudos técnicos ali, né? Bom, agora vem os comandos de revisão de texto. Essa revisão de texto pode ser tanto ativada no modo de exploração da tela, quanto no modo de exploração de objeto, que são aqueles comandos que eu já havia mencionado na semana retrasada. Mover para a primeira linha em revisão. Desktop Shift 7, Laptop NVDA Ctrl Home. Toque indisponível. Bom, ele vai mover o cursor de exploração para a primeira linha em revisão. Muito útil, né, para se você estiver lá no fim de uma revisão, explorando o programa mais ou menos acessível, né, ou inacessível, como queiram. Aí vocês podem começar a explorar ali do início para explorar toda a tela, para explorar todo o conteúdo, para ver os botões que vocês podem encontrar. Mover para a linha anterior em revisão. Desktop número 7, Laptop NVDA seta para cima. Gesto de toque, varredura para cima, modo de texto. Tá? Ele vai mover o cursor de exploração para a linha anterior do texto, né? Ou seja, vocês vão retrocedendo as linhas, se vocês estiverem lá no final ou quererem voltar. Ler linha atual em revisão. Ele vai ler a linha atual que está em revisão. Tá? Se você não entendeu alguma coisa, você pode ler lá completamente então. Desktop número 8, Laptop NVDA Shift ponto final, tá? Toque indisponível. Lê a linha atual do texto onde está posicionado o cursor de exploração. Ao pressionar 2 vezes este comando rapidamente, soletra a linha. 3 vezes, soletra usando descrições de caracteres, tá? Mover para a próxima linha, então, Desktop número 9, Laptop NVDA seta para baixo. Como eu falei, né? O gesto de toque é varredura para baixo, modo de texto. Ele vai mover então
para a próxima linha em revisão. Esses comandos que eu estou ensinando, gente, eles funcionam muito legal nos programas que não são tão acessíveis lá na navegação de objetos, e na exploração da tela eles leem perfeitamente alguns botões, né, que você pode estar verificando isso, principalmente nesses programinhas que eles fazem para ativar certos produtos. Então o cursor ele ajuda muito ali, né? Agora, claro, tem programa que nem isso vai conseguir ler. Aí o que você faz? Utiliza o OCR com a revisão da tela, né, de objetos, enfim. Bom, mover para a última linha em revisão. Desktop Shift número 9, laptop NVDA Ctrl End. Toque está indisponível. Tá, ele vai mover para a última linha em revisão. Então vocês podem, como eu falei, estar vendo esses comandos nos programas que vocês querem testar. Eu aqui, infelizmente, não é que eu não saiba ou não queira, eu não explico muito detalhadamente cada opção dessas, porque muitos programas são independentes. Tá? Muitos programas vão depender dele, de como está a acessibilidade neles, tanto textual quanto gráfica. Então cada programa vocês vão descobrir uma forma de explorá-lo, tanto na de objetos quanto na exploração da tela. Tá? Vocês vão estar descobrindo por si mesmo como que faz isso. Eu também, quando li o guia do usuário, não entendi nada. Só anotei os comandos na minha cabeça mesmo e fui lendo depois. O que acontece? Lendo não, eu fui testando eles depois, né? Aí eu fui conhecendo cada acessibilidade, né? Então, né? Foi isso que eu fiz, né, gente? Eu acabei só anotando assim e depois utilizando os comandos, e está aí como está hoje, né? A gente vai aprendendo sempre cada coisa diferente assim, né? Bom, mover para a palavra anterior em revisão. Desktop número 4, laptop NVDA Ctrl seta esquerda. Bom, ele vai mover para a palavra anterior em revisão de uma linha, tá? Gesto de toque, varredura para a esquerda com 2 dedos, modo de texto. Ele vai mover o cursor de exploração para a palavra anterior na linha atual em revisão, ok? Ler palavra atual em revisão. Desktop número 5, laptop NVDA Ctrl ponto. Toque está indisponível. Anuncie a palavra atual no texto onde está posicionado o cursor de exploração. Ao pressionar 2 vezes, rapidamente soletra a palavra. 3 vezes, soletra utilizando descrições de caracteres, tá? Vocês podem estar vindo com mais calma depois. Mover para a próxima palavra em revisão. Desktop número 6, laptop NVDA Ctrl seta direita. Gesto de toque, varredura para a direita com 2 dedos no modo de texto. Ele vai mover então o cursor de exploração para a próxima palavra no texto e vai anunciar. Isso na mesma linha, ok? Mover para o início da linha em revisão. Desktop Shift número 1, laptop NVDA Home. Toque está indisponível. Move o cursor de exploração para o primeiro caractere da linha atual no texto e anuncia, ok? Mover para o caractere anterior em revisão. Vai mover para o caractere anterior em revisão da linha atual, ok? Dessa mesma linha. Desktop número 1, laptop NVDA, seta para esquerda. Toque, varredura para a esquerda, modo de texto. Tá? Ler o caractere atual em revisão. Aí é a mesma coisa que foi com letra, com palavra e com linha, né? Desktop 2, laptop NVDA ponto. Toque está indisponível. Ele vai anunciar o caractere do objeto de navegação atual onde se encontra o cursor de exploração. Ao pressionar 2 vezes rapidamente, fornece uma descrição no exemplo do caractere. 3 vezes anuncia o valor numérico decimal e hexadecimal do caractere. Bem interessante, né? Mover para o próximo caractere em revisão. Desktop número 3, laptop número insert, seta para a direita. Toque, varredura para a direita, modo de texto. Tá? Ele vai mover o cursor para o próximo caractere e vai anunciá-lo.
mover para o fim da linha revisão, desktop shift número 3, laptop NVDA End. Ok? Ler tudo. Esse ler tudo vai ler toda a revisão. Tudo que você está explorando na tela ele vai ler. Isso é muito interessante para você saber o que está se passando na tela e depois já procurar o que você quer. Desktop é mais, laptop NVDA Shift A. Gesto de toque, varredura para baixo com 3 dedos, modo de texto. Tá? Ele vai ler a partir da posição. Só lembrando. Agora vem aqueles comandos, aí é o seguinte, esse comando que vai vir agora serve tanto para o modo de exploração, objeto, ou então quando você estiver lendo um texto no bloco de notas ou no Word, por exemplo. Se você quiser copiar uma parte do texto para a área de transferência, você procura essa parte, recomendo que posicione na primeira letra dessa parte, de uma palavra, e dê Insert F9. Navega, até onde você quer marcar o final. Recomendo também posicionar na última palavra, o último caractere, enfim. Insert F10. Automaticamente, o texto que foi iniciado a marcação com Insert F9 vai ser copiado para a área de transferência. Esse é o comando que o nosso colega Fábio aí estava querendo aprender já há algum tempo, né? Então, vocês podem estar testando isso depois. Informar a formatação de texto. Insert F. Para laptop também. Toque indisponível. Bom, ele vai anunciar a formatação no cursor. Tá? Fonte, tamanho, tipo, tudo que tem da fonte. A cor, tudo, né? Bom, até aqui alguma pergunta? Quem quiser fazer, esteja à vontade antes para irmos para o próximo tópico. Bom, podemos ir para o próximo tópico então. Quem quiser ir perguntando, é só quando quiser, né? Não precisa esperar eu terminar aqui não. Pode ir perguntando quando quiser. Vai facilitar muito também, né? Para vocês. Bom, modos de exploração. Agora vocês vão aprender como ativar esses modos. Alternar para o modo de exploração seguinte. Este comando vai alternar o modo de exploração seguinte, dependendo de onde você esteja. Desktop NVDA número 7. Laptop NVDA Page Up. Toque, varredura para cima com 2 dedos. Esse comando vai alternar, então, no caso, para o modo de exploração da tela ou documento. Se for a primeira vez que você estiver utilizando, vai para o modo de exploração da tela. Para o modo de exploração anterior, ou seja, ele vai voltando até chegar ao primeiro padrão, que é o modo de exploração de objeto. Desktop, Insert 1, Laptop NVDA Page Up. Toque, varredura para baixo com 2 dedos. Alterna para o modo de exploração disponível anteriormente. Alguma dúvida até aqui? Estarei esclarecendo quem quiser perguntar. Muito bem, então agora nós vamos estar navegando com o mouse. Estão todos me ouvindo perfeitamente? Perfeito daí. Ok, beleza então. Só de vez em quando conferir, né? Eu estou fora da janela do Tintalk, então só para conferir. Muito bem, vamos na navegação pelo mouse agora. Agora vem os famosos cliques que eu havia mencionado aqui no início, que vocês podem também estar vendo, né? Vamos lá. Clicar com o botão esquerdo do mouse. Eu já havia mencionado essas teclas, mas não custa repetir, né? Não custa repetir, sempre é bom até você guardar. Desktop é a barra do teclado numérico. Laptop NVDA abre colchetes. Ele vai clicar uma vez com o botão esquerdo. O duplo clique pode ser feito utilizando esse comando 2 vezes. Ok? Pressionar o botão esquerdo do mouse. Ele vai manter aquele botão preso, pressionado. Desktop, Shift barra, Laptop, NVDA Ctrl abre colchete. Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado. Execute novamente para desbloquear. Para arrastar o mouse, pressione essa tecla de atalho e em seguida mova o mouse, quer seja fisicamente ou utilizando qualquer comando que o movimente, tá? Aí vocês podem estar vendo como é que vocês podem estar fazendo esse comando aí de arrastar o mouse aí, igual os videntes aí fazem. Clicar com o botão direito do mouse.
desktop, asterisco, laptop, NVDA, fecha colchete. Clica uma vez com o botão direito do mouse. Pressionar o botão direito, mesma coisa que com o botão esquerdo. Desktop, shift, asterisco, laptop, NVDA, Ctrl, fecha colchete. Mantenha o botão direito do mouse pressionado. Execute novamente para desbloquear. Para arrastar o mouse, pressione essa tecla de atalho e em seguida mova o quer seja fisicamente ou utilizando qualquer comando que movimente o mesmo. Mesma coisa que com o botão esquerdo. Mover o mouse para o objeto de navegação atual. Desktop, NVDA barra, laptop, insert, shift M. Ok? Navegar para o objeto que está sobre o mouse. Desktop, NVDA asterisco, laptop, NVDA shift N, de navio. Coloca como objeto de navegação atual aquele que se encontra sobre o ponteiro do mouse. Bom, pessoal, agora vem as teclas do modo de navegação, que é para um documento em PDF ou uma página HTML. Antes de prosseguirmos, alguma dúvida? Ou alguma pergunta? Qualquer coisa que vocês queiram falar? Bom, podemos então passar para o próximo tópico. Alternar o modo de foco e navegação. NVDA espaço. Essas teclas que eu anuncio são tanto para desktop quanto para laptop agora. Alterna entre o modo de foco e o modo de navegação. Bom, no modo de foco você vai poder apenas navegar nesses documentos, no caso do HTML com tab, ou enfim. No modo de navegação, você vai navegar com as teclas de atalho presentes, né? Logo a seguir. Atualizar o documento no modo de navegação. Insert F5, né? Ele vai atualizar o documento, útil para você recuperar alguma coisa que você perdeu. Ele realmente recarrega, né, o documento. É como se fosse atualizar uma página. Procurar um texto num documento do PDF ou então num site da internet aí. Insert Ctrl F. Ele vai abrir um diálogo para você procurar o texto, né? Procurar o próximo texto que tenha esse texto que você digitou lá no Ctrl Insert F. Insert F3. Procurar o anterior, Insert Shift F3. Abrir descrição longa, Insert D. Abre uma nova janela contendo a descrição longa para o elemento sobre o qual você se encontra, caso ele possua alguma. Bom, agora vem as teclas de navegação por caractere. Considerem aqui o seguinte: cada item que eu falar, por exemplo, H cabeçalho, o Shift H vai ser cabeçalho anterior. K link, o Shift K vai ser o link anterior. Vamos lá? Vamos lá. H cabeçalho, L lista, I item de lista, T tabela, K link, N texto que não é link, F campo de formulário, U link não visitado, V link visitado, E campo de edição, B botão, X caixa de seleção, C caixa de combinação, R botão de opção, Q bloco de citação, S separador, M frame, G gráfico, D marca, O objeto embutido, 1 a 6 cabeçalhos de 1 a 6 respectivamente. Tá, são esses os atalhos. Vamos ver aos próximos. Para mover-se ao início ou final de elementos que contêm outros, tais como listas e tabelas. Por exemplo, para o primeiro item de lista ou a primeira coluna de uma tabela. Tá? Mover para o início do elemento, Shift vírgula. Mover para o final do elemento, vírgula. Ok? A lista de elementos. Essa lista vocês podem estar utilizando para filtrar o NVDA, para procurar tanto os links quanto os cabeçalhos, e ainda possui uma caixa de pesquisa para você digitar o link que você quer procurar. Então ali você pressiona Insert F7 e navega por ali. Bom, referente à aula 5, é isso. O que eu havia gravado era isso. Ok? Agora então estarei retornando meu áudio ao normal, aos padrões aqui, e as dúvidas que vocês tiverem então podem ir perguntando, que eu estarei respondendo a todos, ok? Muito bem.
Bom, a daí é Muito bem. perfeitamente Oi? entendido. Perfeitamente entendido, eu já tinha ouvido a aula. Eu acredito que, como tu disseste, o que a gente precisa é exercitar, procurar aprender exatamente a utilizar todos esses atalhos exercitando, não é isso? Isso seria como se fosse esses comandos, eles são como se fossem um mouse para uma pessoa vidente, né? O que ele vai fazer justamente é isso, é procurar onde o teclado, no caso da pessoa que enxerga, não vai, e o mouse nesse caso é mais prático. Até em aplicações acessíveis, totalmente acessíveis com o NVDA, às vezes eu utilizo esses comandos para chegar mais rápido onde eu quero, né? Então é como se fosse o mouse. Vocês podem estar explorando esses comandos então, né, e ver o que vocês conseguem fazer com eles, né? E o bom é que eu não vou precisar mais utilizar o mouse em algumas coisas que eu utilizava. O mouse, esse é o bom da assim, coisa. ele funciona perfeitamente com o NVDA, tá, gente? Eu já ativei algumas funções aqui com o mouse. Também já testei. Aí assim, a questão do mouse no NVDA é uma coisa bem complexa, né? Porque você tem que configurar o que você quer que ele traga. Lá no diálogo de opções de mouse do NVDA, o atalho é Ctrl Insert M, para você entrar nesse diálogo ali. Ele está no submenu preferências também, tá? Para quem não é de muitos atalhos assim. Então o que acontece? Lá vão ter várias caixas de combinação e de seleção para você mexer. Você mexendo ali, você vai poder sim tranquilamente navegar com o mouse, porque realmente vai ter coisa que o OCR não vai ler e o mouse pode ser que seja um bom aliado, né? Muito bem, mais alguma pergunta? Norberto de Encantado, Rio Grande Ok. do Sul. Objeto embutido. O objeto embutido, quando eu chego nele, é a letra O, né? Eu uso bastante essas letras todas aí quase. Aí quando eu dou a letra O, chega o objeto embutido, geralmente é um vídeo quase, é desclicável. Aí após isso aí, como é que eu procedo com a navegação de objeto, achar os botões, play, vai para frente, para trás? Tá, você quer saber como assim? Eu não consegui entender a sua... Eu estou navegando numa página, daí eu sei que lá tem um objeto embutido, tipo um vídeo, uma página, um site de uma rádio, lá tem um vídeo. Aí eu clico a letra O, que é objeto embutido, ela vai me jogar lá em cima do vídeo, objeto embutido. Daí ele diz objeto embutido clicável. Eu tenho que clicar com alguma coisa ali e depois eu navego com a navegação por objeto para achar os botões, play, pausar, avançar, alguma coisa parecida? Não, esses botões são acessíveis com o teclado, né? Normalmente com setas. Até aproveitando que o Norberto que fez a pergunta, essa colocação, vou explicar para quem ainda não sabe. Objeto embutido é como se fosse você entrar nos controles do conteúdo flash de uma página, ok? Conteúdo flash é o quê? É os controles do player de vídeo, do YouTube ou de sites que tem ele. Tá? Tem sites que os botões são acessíveis, como o play, o pause, o volume, e tem sites que esses botões aparecem só como botão, botão, botão. Aí você tem que clicar neles e ficar adivinhando, né? Aí então você localizou o objeto embutido da barra de espaço. Aí você pode navegar então com as setas, né? Que eu acho que é bem mais prático navegar com as setas. Entre os botões play, pause, stop, enfim, você pode ir navegando com as setas. No caso de um objeto embutido indisponível, quando o NVDA fala objeto embutido indisponível, o que acontece ali? Você tem que fazer o seguinte, vai ter que mover então com insert menos ou insert backspace, e dar o insert barra ou insert shift M, tá? Eu estou falando os comandos de notebook e de laptop, notebook e desktop, e depois clicar com o botão esquerdo barra ou NVDA abre colchete que vai abrir o vídeo. Não sei se abre os controles. Aqui, quando eu fiz isso num site, só abriu o vídeo, os controles não apareceram. Bom, quando você pressiona insert espaço estando dentro de um objeto embutido,
já com o vídeo em execução, com as setas direita ou esquerda, você pode avançar e recuar dentro do mesmo vídeo. Setas para cima e para baixo é o volume, tanto aumentar quanto diminuir, respectivamente, ok? Respondida a sua pergunta, Norberto? Respondido. Tem algum jeito de fazer a voz do NVDA ficar mais alto com a do Windows no vídeo, no áudio de um vídeo assim? Fica tudo igual, não consigo ouvir ele quase para ouvir os controles, nada. Aí o que eu faço aqui é um truquezinho, né? No Windows 7 e no Windows 8, você faz o seguinte, você vai em executar, né, o Windows R e digita SN de navio, D de dado, V de volume, OL de lápis. Dá Enter e vai com Tab. Ele vai anunciar o controle, no caso Mozilla Firefox, e o volume, NVDA e o volume. Só que no caso do NVDA, você pode abaixar o volume dele por ele mesmo, lá nas opções de voz. Ou então abaixar o volume do Mozilla lá nesse SNDVOL que eu passei. Coloca em 50%, em 20%, 30%. Aí vai depender de você, como você quer ouvir, né? No XP eu não sei, não existe como abaixar cada coisa individualmente, creio eu, né? Aí você teria que ver isso com uma placa externa, ok? Obrigado. O que é o comando? SM? Perdão, quem? Quem está... Como é que é o comando que tu digitou ali? É SM ou SN? SN de navio, DVOL. Perfeito. Mais alguma pergunta? Bom, temos 20 minutos ainda. A gente pode então aqui... Alguém tem mais alguma pergunta sobre este tópico de hoje? Sobre as aulas? Sobre a aula 5? Bom, beleza. A gente vai fazer o seguinte então. A gente vai entrar um pouco hoje no tema de perfis de voz do NVDA. Esse será o tema da nossa próxima aula e da próxima oficina aqui. Bom, o NVDA 2013.3... que já está saindo, vai ter dois recursos novos. Tá? Hoje nós vamos falar de um deles, que são os perfis de configuração. É semelhante ao JAWS. Você pode usar o NVDA agora com cada configuração para cada programa. Por exemplo, você pode fazer com que o NVDA leia sem nenhum tipo de pontuação em um aplicativo, mas isso que eu falo é na leitura contínua, né? Ou então, se você preferir, pode ler com as setas também um documento sem ele anunciar pontuação nenhuma, somente nesse aplicativo, e nos outros ele lê normalmente. Agora, os perfis de voz do NVDA, vocês, quem já tem o NVDA 2013 RC1 ou RC2, pode estar olhando no NVDA menu ali no Insert N, perfis de configurações, ou então Insert Ctrl P, que vai ativar os perfis de configurações. E ali vocês podem então estar navegando. Ali tem um diálogo, né, onde aparece a lista dos perfis já configurados, um botão para adicionar um novo, para deletar, para remover, para renomear também. E tem um botão chamado disparadores. Esse disparadores, ele serve para você adicionar um aplicativo no perfil atual. Ou então, no momento da criação do perfil, você pode estar colocando esse aplicativo no NVDA no momento da criação do perfil já. Você pode estar colocando esse aplicativo para funcionar com o NVDA. Por exemplo, eu criei aqui um perfil de voz para que toda vida que eu abro o SoundForge ou Audacity, ele não me fale os caracteres, exemplo, espaço ou outros, enfim. Então vocês podem estar vendo isso com mais calma depois aí, quem já tem esse novo NVDA aí. A versão estável ainda não saiu, mas essa já é praticamente instável. Inclusive o nosso amigo Caco já estava aqui antes do nosso encontro começar, da nossa oficina ter início. Ele perguntou se vale a pena atualizar, e como vale, viu? Vale muito a pena, você vai ver muita novidade no nosso NVDA aí. Os perfis de voz me ajudam muito aqui quando eu preciso, né? Então vocês podem estar testando com mais calma aí depois lá, ou então estar baixando esse NVDA aí
Depois que não tiver, eu posso estar passando o link, vocês que não tem aí. Ok? Alguma pergunta? Só um comentário. Eu atualizei, né, uma versão pra RC. E aí eu gostei demais. Porque além dos perfis de voz, eu gostei também do outro, que é os gestos de entrada, sei lá como é que fala isso. Mas eu gostei muito. O NVDA, ele deu uma boa melhorada aqui. Além dos mesmos erros que continuam, né? Que cada vez que inicia o NVDA, ele volta aos padrões. Mas tirando isso, beleza. Infelizmente isso é um erro do log, você tem que fazer um log para reportar. Mas realmente o NVDA tem um outro recurso, que é o recurso, isso está lá no submenu preferências, vocês também podem estar vendo depois, chamado gestos de entrada, que é o recurso para vocês mudarem as teclas de atalho do NVDA. Eu já aqui alterei algumas, aqui já. Vocês podem estar colocando as teclas que vocês quiserem para o NVDA. Vocês mesmos podem estar definindo se estas teclas serão específicas para laptop ou para desktop. Vocês mesmos podem ver como isso vai se comportar, ok? Alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta ao Caco sobre perfis de voz. Esses perfis, certo. Esses perfis têm que ser configurados todos com a mesma voz, ou eu posso configurar vozes diferentes, uma SAP 5, outra SAP 4, enfim, para perfis, cada uma para um perfil? Isso, depois que você cria o perfil, você pode ativá-lo manualmente. Você pode ter, por exemplo, um perfil com a voz Speak no Windows Explorer e o perfil com a voz do Felipe ou da Luciana para ler um texto no bloco de notas ou no Word. Mas isso você também pode fazer o seguinte: se você não quiser configurar cada voz para cada programa de leitura, você pode configurar isso no perfil lá em novo. Tem os botões de opção, tem um chamado leitura contínua. Todas as configurações que você fizer no perfil que está configurado de leitura contínua, essas configurações vão ser aplicadas a partir do momento que você começar a ler a partir do cursor com o insert para baixo no desktop ou insert letra A no laptop. Você pode estar, por exemplo, navegando no texto com as setas, tá? Com a voz Speak, e quando começar a ler com esse comando insert para baixo ou insert A, ele vai alternar para a voz Felipe ou Luciana, dependendo de como você configurou. É independente. Deixa eu ver se eu entendi esse negócio de perfil de voz. Eu posso configurar eu posso configurar uma voz para cada programa. O NVDA não vai rejeitar isso. Cada voz e cada configuração que você quiser. Não tem as dicas de ferramentas, que são aqueles pequenos textos que ele anuncia quando está lá em documentos, em um computador, enfim, não tem isso? Então, você pode fazer com que ele leia isso só na área de trabalho e não leia em outros aplicativos. Todas as configurações, por exemplo aqui, vou só dar um exemplo. Eu fiz uma configuração aqui no perfil de voz para o NVDA não ler nenhuma pontuação enquanto eu estiver lendo um texto na leitura contínua. Porque o NVDA, principalmente o Speak, começa com aquele ponto dele, e aquilo me deixa um pouco estressado, principalmente quando eu estou querendo ler um texto bem interessante, mas aqueles 4 ponto, e aí o cara fica muito um pouco perdido. E aí é melhor ler assim, claro, o Speak, quando encontrar esses pontos, ele não vai parar. Ele vai ler continuamente, ele não vai dar pausa, infelizmente. Mas tudo bem, isso pode ser alterado no dicionário. Outra coisa, para pessoas que precisam dessas pontuações, é melhor que nem configurem, ou então vocês podem estar vendo que pontuação está sendo usada onde com as setas, né? Para não precisar mexer em nada, ok? Certo. Ok, alguma pergunta? Bom, outro detalhe, gente. Nesses perfis de voz vocês podem estar adicionando mais de um aplicativo, tá?
mais de um aplicativo. Porque quando os aplicativos forem carregados, aquele perfil automaticamente vai ser carregado. Outro exemplo, vocês podem utilizar o Windows Explorer com a voz do Speak, ou o Mozilla Thunderbird, tanto em modo de leitura quanto nele todo. Eu me refiro aqui no Mozilla todo, né? Ou então utilizar em outro programa todo, sem leitura contínua, com uma outra voz. É igual já o NVDA, quando ativar essa aplicação, ele vai alternar para esse perfil, para essas configurações, ok? Mas como é que eu poderia configurar cada voz? Não, quando você ativa o perfil de voz, é como se você estivesse utilizando um NVDA novo perfil, novo tudo. Ali você mexe como se normalmente, salvando as configurações, e depois que você salva as configurações, você pode voltar às configurações anteriormente, né, com Insert Ctrl R apenas uma vez, tá? Aí ele vai voltar para o perfil normal de configuração. Outra coisa, o NVDA, quando você utiliza um perfil criado por você em todas as janelas, o que eu quero dizer com todas as janelas? Não só para onde ele está configurado. Se você sair do NVDA e ligar ele de novo, e está no aplicativo onde não tem perfil de voz nenhum, ele volta automaticamente para a configuração normal. Isso é padrão. Ou seja, não tem como você ativar um perfil de voz e usar ele direto. Ele só vai funcionar para aquilo que você configurar, ok? O professor, essas configurações faz também no NVDA portátil? Sim, no portátil também. E fica tudo salvo nessas pastas aí de configurações. Lá na AppData, que é do instalável, na pasta NVDA lá, tem a pasta chamada Profiles. Pronto, tá ali. Um arquivo .ini, tá? Com o nome do perfil, enfim. Por exemplo, leitura.ini. No NVDA portátil, na pasta UserConf, né? E a daí Oi. Eu posso instalar mais de uma voz no mesmo perfil, quer dizer, vozes que se alternem, como por exemplo para ler textos alternando entre uma e outra ou não? Bom, o que acontece? Quando você utiliza um perfil do NVDA, ele não vai criar uma interface nova com aquela voz padrão. Ele vai utilizar as configurações que você... Quando você cria um perfil e ativa, ele vai estar configurado com as configurações que você está utilizando aí. Ou seja, todos os addons vão estar funcionando, você não vai precisar instalar mais nada. Só fazer as configurações que tiverem que ser feitas sem fazer nenhum tipo de instalação, né? Sim, então eu não vou poder, eu não posso fazer isso, eu só posso fazer uma voz por perfil. Eu não poder, tô visualizando aqui produzir textos onde para mim as melhores vozes do SAP5 é a Fernando e o Ricardo, onde a Fernando e o Ricardo se alternem, ou então o Speak Sim. E o JAL se alternem. Isso você pode fazer o seguinte, você pode sim fazer o seguinte, ó. Você pode, como eu falei, ler tanto um texto com as setas, com a voz do Ricardo, e quando você for ler o texto até o fim com insert para baixo ou insert A, ele já alterna para a voz da Fernanda. Isso é lá em leitura contínua, né? Quando você for criar. Ali tem uma, assim, você clica lá em novo, dá um nome para o perfil, dá um tab, ele vai falar, usar este perfil para aplicativo atual, ativação manual ou leitura contínua. É no leitura contínua que você vai poder mexer ali para essas coisas, entende? Correto. Muito bom isso. E depois ativar esse perfil para fazer as outras configurações quando quiser trocar de voz ou quando quiser fazer outro tipo de ajuste, né? Sim, sim. Ok, mais alguma pergunta? Daí, mudando um pouco de tópico, eu fui atualizar o NVDA, né, para 2013.3. Só um minutinho, Michael. Mais alguém tem uma pergunta sobre perfis, então? Não? Então pode prosseguir. Então, eu fui atualizar meu NVDA 2013.3, que o meu tinha dado um problema e eu tive que atualizar.
Atualizei ele, beleza. Só que nenhum addon queria funcionar. Depois de 20 minutos foi que eles voltaram a funcionar. O que você acha? São erros, né, cara, que você tem que reportar com um log. Todos esses erros estranhos devem e podem serem reportados com o log na lista NVDA em português, que você inclusive está inscrito lá, não é mesmo? Então, pega, põe no anexo este log, envia para a lista com a dúvida, correto? Obrigado. Muito bem. Mais alguma pergunta? Tá, temos 8 minutos ainda. Vamos começar aqui a falar então do que vamos ter ainda pela frente. Se ninguém tiver mais perguntas, eu prossigo. Mais para frente, nós vamos ter algumas aulas ainda sobre dicionários, tá? Sobre perfis de voz, sobre a mudança de tecla de atalho, tá? E, enfim, é o que nós vamos ainda ter pela frente até nós finalizarmos o nosso curso aqui de NVDA, até finalizarmos tudo. Vamos ter mais isso daqui para frente. Alguém tem alguma sugestão para fazer, no que gostaria que eu fizesse alguma aula? Se alguém também quiser sugerir alguma aplicação que vocês quisessem que fosse feito algum tutorial para utilizar junto com o NVDA, junto com o seu cursor ou junto com os seus atalhos, podem estar fazendo a sugestão, que nós estamos encaminhando para a reta final do nosso curso. E agora eu aceito sugestões do que vocês querem aprender, né? Porque eu estou finalizando a minha parte. Eu estou finalizando com mais algumas aulas. Só um minuto. Eu estou finalizando as minhas aulas com mais algumas 2, 3. Vamos botar até 4 no máximo. Não sei o que pode vir por aí ainda, né? Vamos botar até 4 aulas no máximo. Pode dar. Ok? E porque na verdade são 5 aulas, mas eu digo 4 porque a última vai ser de revisões do que já foi feito, né? Então, se alguém tiver alguma sugestão, pode dar, que nós vamos incluí-la no que der. Micael, sua sugestão? A gente podia fazer, assim, bem lá no finalzinho do curso, uma, tipo, retrospectiva de tudo que foi ensinado. Sim, tanto nas oficinas quanto aqui nas aulas, né? É isso aí. Então, fica aí as sugestões então. Quem quiser, quem não tiver nenhuma sugestão agora, né? Porque realmente na hora assim não vem mesmo. E depois tiver, manda por e-mail, manda pro Valdenito também, que o Valdenito encaminha para mim, ou, né? Quem quiser sugerir aí. O meu e-mail pessoal é adair.wk@gmail.com ou então adair.ks@outlook.com.br, tá? Quem quiser me contactar. Eu apoio, né, a proposta aí do Micael, hein? Muito bem, está apoiado então o seu Micael, então, para a gente fazer uma revisão e até reunir algumas pessoas que não vieram, que não puderam estar aqui, mas que ouviram, né, para que elas também tirem suas dúvidas, porque essas pessoas não estão tendo oportunidade, mas infelizmente não estão vindo. Então aí convidamos a todos que não têm como vir, que se precisam tirar dúvidas, existem os e-mails, não só o meu, mas existe e-mail do Valdenito, existe e-mail das outras pessoas aqui também que são avançadas, né? E vamos ajudando todos nós aí, encaminhando para quem sabe. Nós estamos aqui sempre para ajudar a vocês. Mais alguma? Seria muito bom fazer isso. Por quê? Porque além da gente fazer essa retrospectiva, nós poderemos finalizar mesmo, além de o conteúdo que foi dado, dar um final. Assim, a gente não pode terminar o curso sem dar aquela retrospectiva no final. Exato. E o principal de tudo, uma coisa é a gente terminar o curso, beleza, terminou. Mas outra coisa bem mais importante do que terminar o curso, porque existe uma coisa muito mais importante do que isso, é terminar o curso estando alcançados os nossos objetivos. O primeiro
o objetivo que eu tive quando surgiu a ideia lá no início de 2013, quando eu nem pensava que o curso ia produzir tanto, né? Eu pensei que ia ser um cursinho e acabou, né? A gente ia dar as aulas, nem imaginei que ia ter encontros aqui, né? Então, é o seguinte, o meu objetivo desde o início, mesmo sem sabendo onde ia dar, onde não ia dar, foi com que as pessoas migrantes de outros leitores de tela, como JAWS, VirtualVision, Windows ou Supernova, por exemplo, fossem estar migrando para um leitor de tela gratuito e livre. Foi o primeiro objetivo que eu pensei. O segundo objetivo que eu tive desde que começou essa ideia foi preparar a vocês mesmos, usuários, tanto os que estão ouvindo pela Contraponto, quanto os que estão ouvindo as aulas e os encontros, para o mercado de trabalho. Sim, porque de uma forma ou de outra, isso é uma alfabetização no mundo da informática. Quantos aqui leiam o Braille, né? Quantos aqui leem o Braille, mas quando o curso começou, quantos aqui estavam iniciando com o NVDA e hoje já estão num caminho bem andado aí, já estão conseguindo resolver os problemas do NVDA que dá por conta mesmo? Ou seja, eu estou me sentindo, de agora, não é mais cedo para falar porque estamos encaminhando para a reta final, mas estamos encaminhando para a reta final com muita alegria. Eu estou muito feliz por vocês estarem conseguindo firmar-se no NVDA, por vocês estarem conseguindo ter na cabeça realmente, por vocês terem no coração também, principalmente, a vontade de progredir sempre mais, né? E espero que no dia de amanhã... Adair, posso fazer um comentário aqui? Só um minuto. Eu espero que no dia de amanhã, quando vocês estiverem já mais avançados que hoje, porque todo dia as experiências vão chegando. Quando vocês chegarem no dia da manhã, olhar para trás, meu Deus, eu comecei assim e hoje já estou aqui graças aos amigos, graças a mim mesmo, porque eu quis utilizar o NVDA, eu quis nos encontros aprender. Ninguém me pediu, não fui eu que quis ir nos encontros, me sugeriram e eu aceitei. Estou muito feliz aqui, então, por estar ajudando a todos vocês no que eu sei, né? Eu estou ajudando vocês no que eu sei. Não sou nenhum formado em nada. A única formação que eu tenho é a minha formação em independência na informática, podemos dizer assim, né? Brincadeiras à parte. Então, estou muito feliz por estar ajudando vocês aqui. Micael, pode falar. Eu uso NVDA há 2 anos, eu não consigo ler Braille porque minha acessibilidade é muito pouco para o Braille. Então minha única solução foi o computador e o NVDA. E hoje eu consigo entrar no Facebook e fazer outras coisas mais, como falar no Skype com a Adair quando termina as aulas. Muito bem. E temos um minuto ainda. Eu tô me sentindo muito feliz só de estar aqui, né, nesse encontro, aprendendo um pouquinho mais sobre o universo da informática. Muito bem, pessoal. Deixa eu ver. Boa noite, seu Adair William. Boa noite. Tudo bem? Tranquilo? Fernando, rapaz. Tudo bem? Tranquilo. Eu tinha uma pergunta, será que eu posso fazer? São 9 horas agora, vamos então fechar com a sua pergunta. Essa revisão plana que agora passou para revisão de objetos, ela é igual ao JAWS cursor do JAWS? Sim, a acessibilidade não é igual, mas tem a mesma funcionalidade, o mesmo propósito. Ah, entendi. Então Okay. era isso mesmo. Obrigadão, hein? Muito bem, mais alguém? Podemos fechar? Tá certo, pessoal. Muito obrigado a todos. Mais um encontro aqui. Então, fiquem na guarda porque essa semana a aula de número 6 está saindo sobre perfis de voz. E no próximo encontro, então, estaremos conversando sobre eles. E também, com certeza, sobre a mudança de tecla de atalho que vai dar para fazer tranquilamente nos dois nesse mesmo horário e nessa mesma aula também. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade. Rádio Contra